prazer gigante estar aqui com vocês, falar depois da minha querida Cecília, depois de dar um abração, e muito contente mesmo de poder falar com profissionais tão incríveis, né, de uma área tão importante da odontologia. E esse desafio, né, de falar em 20 minutos, gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre controle da ansiedade. E o professor Barata, que ele é buco também, fez pós-doutorado com o professor Malamed, lá nos Estados Unidos. Esse livro é muito bacana sobre emergências médicas e suporte básico de vida em odontologia, e ele fala da importância do controle de ansiedade. Cita que o comitê inglês, né, fala que é um direito do paciente o controle da ansiedade. E o que a gente vê muito na internet, os colegas às vezes falando sobre como o paciente pode chegar no consultório e não sentir medo, né? Deposita no paciente a responsabilidade. Traz seu fone de ouvido para você ouvir uma música durante o procedimento, alguém de confiança, procura um dentista de confiança, e isso é a parte do paciente. Mas nós temos que nos responsabilizar no cuidado da ansiedade, né? Para todos os pacientes e para qualquer procedimento odontológico, seja uma simples raspagem ou uma cirurgia, né? Por exemplo, ali dos terceiros molares, que o professor Liege apresentou. Podemos fazer isso, controlar a ansiedade no consultório odontológico? A Lei 5.081 de 1966, que rege a nossa profissão, fala que sim. Né, compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Então, na verdade, você pode prescrever e aplicar qualquer coisa, desde que, claro, haja finalidade odontológica. Inclusive, empregar analgesia, né, e aí entra o óxido nitroso, por exemplo, que é uma técnica fantástica. Mas, Adriana, será que a gente pode mesmo fazer isso, usar benzodiazepínicos, usar anestésicos gerais no consultório? Vamos entender um pouquinho mais. Existe regulamentação, resolução do Conselho Federal de Odontologia para o uso do óxido nitroso, que essa resolução chegou em 2004, regulamentando a técnica. Então, para você trabalhar com a sedação inalatória com óxido nitroso, você faz uma capacitação e pode, então, começar a empregar isso no seu consultório. E para o uso de medicamentos? Todo cirurgião dentista pode utilizar medicamentos para controle da ansiedade. A questão é, não temos uma resolução específica do CFO para isso. A gente conta, obviamente, com a Lei 5.081, que nos ampara totalmente. E será que realmente é necessário fazer isso? Né? Você controlar medo, ansiedade, dor do paciente, né? Nas cirurgias ambulatoriais que vocês realizam, né, também no consultório, não só no hospital. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Vai. Você vai tirar foto com a alicate na boca dele, né? Não. É só pra tirar a foto, não é só tirar, não. Não, é pra ficar. Boris? Não. Fecha o olho que tu consegue. E se doer? Dói não. E a anestesia? Tu já tá, não, na moral, amolece primeiro. Ela não amoleceu. Amolecer com esse, torcendo assim, ele vai amolecendo devagarzinho, rapaz. Dói não. Dói, Israel. Vem, meu bebê. Eu vou deixar agora, peraí. Tu foi um calombo aqui na minha boca. Não, porque a anestesia foi boa, tem que ficar com controle. Depois se passar, vai ter que dar de novo, vai pior? Ai, peraí, eu juro que eu vou deixar. Vai. Se esse paciente for hipertenso, ele está na iminência de uma crise hipertensiva, um AVC. Então, você pensar no cuidado com a ansiedade, com o medo desse paciente é fundamental. E não pensar só que a anestesia vai passar porque ele não está colaborando. Né? Então, é nosso papel trabalhar com isso. Aqui, essa paciente estava com muito medo de remover terceiros molares e começou a sentir os efeitos sedativos do óxido nitroso. Agora pegou, né? E o que ela achou da cirurgia de remoção desse dente? Jamais, tudo isso. Nossa,
de fazer isso, eu estiver normal. Mas como é que você está agora? Loucaça? Tô loucaça. Ela tá numa viagem muito legal. Olha o Raul. Raul, o que você veio fazer aqui hoje? Implante? Nós já fizemos? Já fizemos? Sentiu dor? Sentiu algum medo? Tá tudo bem? Tá sentindo bem? Quantos implantes nós colocamos hoje? Beleza, menino. E fala assim pra mim, ó. Eu vou lembrar do que eu falei com você aqui. Tá bom, beleza. Um abraço. No pós-operatório, o Raul assistiu esse vídeo e não acredita que ele falou isso, porque ele não lembra, né? Benzodiazepínico traz uma amnésia fantástica, amnésia anterógrada. Se o seu paciente pede para você, eu não quero ouvir nada, eu não quero lembrar de nada do que você vai fazer na minha boca. A amnésia que o benzodiazepínico traz é o que ele está precisando. E aí, o meu questionamento que eu trago aqui um pouquinho para vocês é até que ponto a gente pode fazer isso e deve fazer isso no ambiente ambulatorial ou não? Será que realmente é necessário levar uma paciente com uma síndrome congênita, ventilação artificial, sonda de gastrostomia, para fazer uma ulectomia sob anestesia geral? Ela estava agendada, só que a mãe ficou com medo e cancelou. Então, como nós fizemos? Medicação, teoricamente, né? Opa, entrou os dois vídeos, perdão. Medicação diretamente na sonda de gastrostomia, que seria por via oral, né? Mas o paciente com sonda, todos os medicamentos são feitos na sonda, e aqui ela está passando em sedação mínima, acordada, colaborando. Ela só tinha medo, era só isso, não tem deficiência intelectual, mas ela entendeu que para o dentinho dela aparecer, ia ter que fazer um cortezinho na gengiva. Independente de qual via de administração a gente utiliza, seja inalatória, intravenosa, via oral, intranasal, independente da via de administração, o que realmente vai te trazer um nível adequado de sedação é a dose administrada, seja de óxido nitroso, de benzodiazepínico, de qualquer medicação sedativo hipnótico. E aí vamos entender um pouquinho com alguns casos. Esse senhor, por exemplo, o senhor André, de 68 anos, com demência, ele precisou fazer exodontia de raiz residual e fizemos uma tentativa de somente óxido nitroso, mas movimento involuntário, muito rígido, abertura bucal muito difícil, e aí nós entramos com o Ketodex, que é uma associação de duas medicações, um sedativo e um anestésico, a dexmedetomidina e a ketamina, para que esse paciente ficasse mais tranquilo e conseguisse fazer o procedimento. Aqui, monitorado, sinais vitais perfeitos durante todo o procedimento, e ele ficou muito bem, a recuperação excelente. O Davi é um paciente que, infelizmente, teve que passar por uma remoção de vários dentes descidos, né? Não tinha realmente condições de manter, por vários fatores, inclusive sociais, econômicos, e, inicialmente, feita a medicação por via oral, ele colaborou. Às vezes a gente segura um pouquinho, né, o paciente para ele tomar um remedinho. Quem tem filho sabe que às vezes não é tão fácil, né, administrar uma medicação para criança. E aí entramos depois com o óxido nitroso ao final em técnica reversa. A gente começa com o máximo, né, da dose do fármaco e depois decresce para manter o paciente durante o procedimento. A medicação, anestesia local para realizar os procedimentos, e esse paciente que foi feito o fentanil intranasal para ele poder não sentir tanta dor, eram muitos dentes, ele dessaturou um pouquinho mais ao final do procedimento e a gente fez reversão por via intranasal com o reversor opioide, que é a naloxona. Opa! Aqui ele já está então sedado com midazolam por via oral, entrando, né, em sedação, e o acréscimo da medicação intranasal para remoção de vários dentinhos. Não colaborava mesmo, ele é autista. Aqui um paciente adulto, obeso, primeiro procedimento dele, ele tinha 152 quilos e hipertenso, e depois ele fez cirurgia bariátrica e nós continuando o tratamento. Inúmeros procedimentos para realizar, justamente pelo medo, pelo pânico,
nem raspagem, nem limpeza ele não conseguia fazer no consultório odontológico. Então foram várias sessões utilizando midazolam por via oral, dexmedetomidina, que é um sedativo que tem 2 efeitos adversos até interessantes no paciente hipertenso, que é causar hipotensão e bradicardia. Então essa hipotensão da dexmedetomidina ajudava a manter a pressão arterial do paciente num nível adequado durante o procedimento. E pelo tamanho desse paciente, né, se ele tiver em sedação moderada, um nível onde às vezes o paciente dorme, como que ele vai embora, né, carregado? Mesmo que você tenha cadeira de rodas no consultório, esse paciente não vai conseguir deambular. Então, para isso, a gente faz reversão do midazolam com flumazenil num paciente que precisa deambular para poder chegar até o carro e depois sair do carro lá na sua casa. Aqui a radiografia inicial dele, então, tinham vários procedimentos aqui para ser realizados. A quase radiografia final, porque depois a gente ainda descobriu mais um dentinho aqui para fazer, e todos os procedimentos sob sedação. Aqui vocês vão ver o manejo de via aérea. O paciente, às vezes em sedação moderada, começa a roncar, e isso é sinal de obstrução. Então você abre um pouquinho a via aérea, maneja. Se houver formação de muito muco, né, esse catarro começa a subir do pulmão para a orofaringe. Então a gente faz sucção dessa secreção. E aqui estava fazendo, depois de já ter feito cirurgia, né, moldagem para a construção do elemento protético. Esse mocinho foi um caso feito em Brasília pelos queridos colegas Douglas, Matheus e Vitor, e uma criança que precisava de uma descompressão cística, e nós fizemos a sedação para isso ser feito em ambiente ambulatorial. Então aqui as medicações, o atomizador, que é uma pecinha, né? Ali na verdade é uma esponja que nós colocamos no nariz para borrifar, né? Para transformar uma solução líquida em um spray. E isso vai impregnar na mucosa e ser absorvido rapidamente. Em 2, 3 minutos o paciente está sedado. Ele não tomou medicação por via oral porque não estava em jejum, então foi feita somente medicação intranasal e associação com o óxido nitroso. Aqui, Matheus operando. Aqui, esses detalhes, a cirurgia ficou muito bonita, muito bacana o procedimento. Eu, aliás, nunca tinha visto, então adorei. E aqui, a última paciente, uma paciente ex-usuária de drogas, depressão, né, na fase crítica da depressão, tomava 11 medicamentos por dia e pânico, muito medo. Passou por uma cirurgia de remoção de algum molar inferior, não me lembro qual, e muito medo mesmo de fazer o procedimento. Precisava de raspagem, de remoção de raízes residuais, e ela, na primeira tentativa somente com o óxido nitroso, ela colaborou muito, porém pressão ainda muito alta, né? E mesmo com o óxido nitroso ela conseguiu colaborar, mas ainda estava nesse limite aqui bastante desagradável para a gente que está trabalhando. Foi feito inclusive um captopril para ajudar, para ela poder ir embora. Aqui a situação inicial, tinha bastante coisa para fazer, e essa paciente, vou só voltar aqui um pouquinho. Opa! Essa paciente, foram 3 sessões até o momento, ela ainda está em tratamento, vai fazer implantes agora, criou coragem para continuar, para terminar o tratamento com a sedação. Dormiu na maioria dos procedimentos, acho que aqui, a paciente dormindo, né? Então, era o que ela precisava, era o que ela estava buscando, o que ela queria para poder fazer o tratamento. E, gente... tanto os medicamentos sedativos, hipnóticos, quanto o óxido nitroso vão trazer para o consultório odontológico uma população que está marginalizada por medo, né? Que ou já passou por situações muito difíceis, ou realmente por só ouvir que não é odontologia e dor, né? Casadinho. Essa população está esperando, né, que pessoas capacitadas estejam oferecendo, né, o manejo adequado da dor, do medo e da ansiedade no ambiente ambulatorial. Infelizmente, a maioria da população não tem o acesso ao hospital, à internação, por todos os custos que isso pode gerar.
E não é simplesmente, mas a gente faz pelo SUS. Não são todos os serviços que oferecem isso, né? A gente sabe, a realidade são pessoas que até têm condições financeiras de fazer uma grande reabilitação, mas não conseguem ir ao consultório odontológico. Para você trabalhar com sedação, o mínimo, que na verdade não é por causa da sedação, isso deveria estar em todo o consultório odontológico. Se você já utiliza benzodiazepínicos e não tem, por exemplo, um cilindro de oxigênio no seu consultório, precisa providenciar, porque isso pode ser a diferença entre um paciente dessaturar e ter uma intercorrência médica, que na verdade você queria evitar com a sedação, e você ter tudo dentro, né, do controle, para que você possa oferecer manejo adequado do medo sem intercorrências no seu consultório. Pessoal, eu agradeço demais o convite do professor Leonardo Favirani para estar aqui com vocês nesse congresso. Quero fazer um convite, né? Se você não faz sedação, não trabalha com nada na área de sedação, venha. Se você já faz sedação e quer melhorar o seu conhecimento, fazer networking, trocar experiências com pessoas incríveis que trabalham com sedação no Brasil, venha para o Quarto Ebeso, entra no Instagram da Sobraso Odonto, que é a Sociedade Brasileira de Anestesia e Sedação em Odontologia, e vem participar do Ebeso no Rio de Janeiro, dia 28 e 29 de outubro. Muito obrigada pela atenção de vocês.